Oi, jornadeiros, bom dia. Mais uma vez aqui juntos nessa manhã e nesse dia abençoado para continuarmos nossa reflexão versículo a versículo no livro de Atos dos Apóstolos. Lembrando que a gente está no capítulo 18, né? E vamos ler a partir do versículo 11. Lembra que Paulo está em Corinto. E aí o texto diz assim, deixa eu colocar aqui meu óculos, Atos 18, versículo 11, né? Diz assim, ó. E ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas, sendo Galho procônsul de Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal. Então preste atenção aqui. Aqui o texto diz, a gente começou a ler, que Paulo passou 1 ano e 6 meses ensinando entre eles, entre os coríntios, a palavra de Deus. E aí tinha lá um procônsul, né, uma autoridade, que era o Galho, e os judeus concordemente. Então os judeus estavam aliançados em perseguir Paulo e a sua doutrina a todo custo. Pegaram Paulo e levaram ao tribunal. Mas você lembra de ontem o que o Senhor falou em visão a Paulo? Que ele falasse e não se calasse, porque o Senhor tinha muito povo nessa cidade e o Senhor livraria ele de todo o mal. Após essa visão, após essas palavras seguras que o Senhor passou para Paulo, de repente ele é levado ao tribunal. A gente acha muitas vezes que devido a gente ter várias promessas de Deus, como 1.000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita e você não será atingido, a gente imagina que nenhum tipo de pressão ou opressão vai se levantar contra a nossa vida. Engana-se quem pensa assim. O Senhor deu a visão para Paulo e ele foi levado ao tribunal. Mas vamos ver o que aconteceu. Versículo de número 13. Dizendo, este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. Olha o que eles falaram contra Paulo. Que ele persuadiu os homens a servir a Deus, mas contra a lei de Deus. Você imagina? Ou seja, está ensinando coisa estranha para nós aqui e para o povo judeu. Versículo de número 14. E querendo Paulo abrir a boca, ou seja, ele queria se defender, disse Galho aos judeus, se houvesse aos judeus algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Ou seja, se esse homem tivesse cometido algum crime de imoralidade, algum crime de roubo ou derramamento de sangue, certamente que ele sofreria algum tipo de agravo, algum tipo de punição. Continuando, mas se a questão é de palavras e de nomes e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. Ou seja, o que Galho colocou aqui? Se o que ele fala tem a ver com a lei de vocês, então pela lei de vocês julguem essas palavras, tá certo? Mas eu não quero ser juiz dessas coisas não. Então você veja que nem precisou Paulo abrir a boca para se defender, que Deus usando, claro, aquela autoridade e o próprio Deus fazendo justiça, ele fez justiça a favor de Paulo e contra os judeus. E olha como terminou a situação deles, versículo 16, e expulsou-os do tribunal. Você está vendo? Expulsou os judeus do tribunal. Ou seja, Deus fez justiça contra aquelas falsas acusações, contra aqueles falsos julgadores. Às vezes nós ficamos muito preocupados, né, quando nós somos julgados, quando calúnias ou mentiras são levantadas contra nós e a gente quer fazer justiça com as próprias mãos. Ah, se eu pego aquela pessoa, eu esgano ela, ou então eu mato, coisa do tipo. Não é bem por aí não. Quando a gente tem garantias de Deus, quando a nossa vida está nas mãos de Deus, você pode ter certeza, o próprio Deus, ele vai fazer justiça. Se alguém caluniou, se alguém inventou uma falsa acusação e etc., Deus ele vai tomar providências contra isso. Você pode ter certeza. E para finalizar, o versículo 17 diz, então todos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. Porém, a Galho nada destas coisas incomodava. Um homem chamado Sóstenes, que ninguém sabe exatamente quem era. É claro que Paulo, em uma das suas cartas, ele cita um amigo dele que ele tinha, que o nome dele era Sóstenes. Alguns acreditam que este Sóstenes aqui era o amigo que Paulo citava, que provavelmente estava fazendo a segurança dele.
E como o procônsul impediu de tocar em Paulo e fazerem a ele algum mal, eles pegaram e tocaram em Sóstenes. Não sabe se ao certo quem era esse Sóstenes, mas o que fica claro aqui é que aquilo que o Senhor tinha prometido a Paulo, livrá-lo de todo mal, Deus assim fez. Deus não o impediu de ser levado ao tribunal, mas Deus impediu que tocassem nele. Em outra ocasião, teriam tocado, teriam apedrejado, teriam ferido ele, mas nesta ocasião, com essa promessa de Deus, e com o incentivo do Senhor dele continuar pregando em Corinto, porque ele tinha muito povo naquela cidade, absolutamente não tocaram em Paulo. Então você que anda com Deus, você está temendo a quê? Há uma calúnia? Há uma perseguição? Há uma difamação? Eu sei que essas coisas machucam, ferem. Há pessoas que ficam cheias de raiva, de ira, querem fazer justiça com as próprias mãos. Calma. Aquilo que cabe você ir à justiça humana, lhe é permitido. Você é cidadão, tem direitos. Mas tem coisas nesse âmbito, nessa esfera, que às vezes nem vale a pena ser levado à justiça. Mas se você deixar para a justiça de Deus, e Deus vai fazer a obra perfeita. Quando você está nele, os falsos acusadores e as falsas acusações caem por terra, e aqueles que foram os protagonistas dessas situações injustas serão humilhados pelo poder de Deus. Guarde isso no teu coração, e guarde também o seu coração de toda mágoa, de todo ódio, de toda raiva, porque a justiça vem do Senhor. Eu finalizo dizendo que o salmista disse: saia a minha sentença da tua boca, ó Senhor, que assim seja sempre comigo e com você. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, em mais uma jornada estamos nós aqui, sendo alimentados pela tua palavra e alimentados pela fé que há no Senhor Jesus Cristo. Deus, a justiça foi feita ao teu servo, e o Senhor é um Deus justo, e sempre fará justiça àqueles que te buscam e estão andando diante da tua presença fielmente, Deus. Eu oro por cada uma dessas pessoas, por cada um de nós, Deus, e peço, nunca nos deixe sofrer agravos por causa de julgamentos falsos, por causa de falsos acusadores e falsas acusações, mas faça-nos justiça sempre, Deus. E assim como disse o salmista, assim eu falo: saia a nossa sentença da tua boca, ó Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Ei, por favor, não esquece de deixar o seu like, de comentar e compartilhar, tá bom? Obrigado pela sua atenção, a jornada continua.